Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento assobiava entre as árvores despidas, levantando poeira de uma estrada esquecida. O sol se punha lentamente, pintando o céu de um vermelho sangue, como se até a natureza ainda estivesse de luto pela morte do meu marido. Sentada ao lado do meu filho, permaneci em silêncio. Não havíamos trocado uma palavra desde o funeral. Suas mãos, apertando o volante com força, revelavam uma raiva que eu não compreendia. Para onde você quer ir, Michael? Finalmente perguntei, com a voz trêmula. Ele não respondeu. Olhava fixamente para a frente, os olhos escuros, como se estivesse perdido num mundo onde eu já não existia. A viagem parecia interminável, cada curva nos levando um pouco mais longe da cidade, da luz, de qualquer vestígio de vida. Quando ele parou o carro de repente, pensei que tivesse avariado. Mas ele desligou o motor, abriu a porta e olhou para mim com uma mistura de tristeza e ressentimento. É aqui que você deve desembarcar. Ele disse isso com uma voz fria, quase estrangeira. Achei que tinha entendido errado. O que? Ele desviou o olhar, cerrando os dentes. Você mentiu para mim a vida inteira, mãe. Essas palavras doem mais do que qualquer tapa. Senti meu coração apertar, minhas mãos tremerem. De que mentiras ele estava falando? Porque agora, depois do funeral do pai dele, o vento voltou a soprar, levando embora minhas lágrimas. Diante de mim, meu filho, meu único filho, olhava para mim como quem olha para um estranho. E no fundo dos seus olhos, eu entendi, algo havia se rompido entre nós. O que eu ainda não sabia era que aquela noite revelaria um segredo enterrado há mais de 20 anos, um segredo pelo qual seu pai pagou com a própria vida. A igreja de São Mateus estava lotada naquela manhã. As flores brancas colocadas ao redor do caixão não conseguiam disfarçar o cheiro de tristeza. A luz dos vitrais banhava a nave com um brilho dourado, mas nada parecia aquecer a atmosfera. Sentada na primeira fila, Evelyn Carter segurava um lenço encharcado de lágrimas. Seu marido, Richard, acabará de ser enterrado após 35 anos de casamento. Ele fora seu porto seguro, seu protetor, seu segredo. Ao lado dela, seu único filho, Michael, encarava o caixão com uma expressão dura, quase congelada. Nenhuma lágrima escorreu pelo seu rosto. Evelyn lançou-lhe um olhar preocupado. Você está bem, meu bem? Ela murmurou. Michael assentiu com a cabeça sem dizer uma palavra. Ele sempre fora forte e reservado, disciplinado, como pai. Mas naquele dia, algo nele parecia diferente. Distante. Como se estivesse reprimindo uma tempestade por trás dos olhos. Quando o padre pronunciou as últimas palavras, que sua alma descanse em paz, Evelyn sentiu os joelhos fraquejarem. Seus dedos tremeram. Tudo havia acabado. Não havia mais Richard. Não havia mais aquele que a salvara tantos anos antes. Michael segurou o braço dela com firmeza, quase abruptamente. Vamos, mãe. Vamos para casa. Ele não lhe deu tempo para se despedir. Saíram da igreja sob os olhares compassivos dos presentes. A chuva começou a cair, fina e silenciosa, como um eco de sua dor. O silêncio reinava no carro. Evelyn contemplava a paisagem que passava pela janela. Campos, árvores, um céu cinzento. Ela se lembrou do dia em que conheceu Richard, um homem gentil, misterioso e corajoso. Ele havia renunciado a tudo por ela. Mas sempre existira essa sombra, esse segredo que eles juraram nunca revelar, nem mesmo ao filho. Ela acreditava que esse segredo morreria com eles. Ela estava enganada. De repente Michael apertou o volante com mais força. Sabe, mãe, ele disse em voz baixa, conversei com alguém ontem à noite. Evelyn franziu a testa. Alguém? Quem? Um homem, um certo William Turner. Ele disse que conhecia o papai, que sabia coisas sobre vocês dois. Evelyn sentiu o coração gelar. O nome, William Turner, ela não o ouvia há mais de 20 anos. Ele era a última testemunha do que eles tinham feito, do que tinham escondido. Ela tentou manter a compostura. Não sei do que você está falando, Michael. Realmente? Ele respondeu, com a voz carregada de amargura. Porque esse homem me disse que papai não morreu em um acidente. Ele me disse que você sabia exatamente o que aconteceu naquela noite. Evelyn desviou o olhar, respirando com dificuldade em curtos suspiros. Michael, escuta, não é o que você está pensando. Mas o filho já não lhe dava ouvidos. De repente, acelerou. Você vai me contar tudo. Agora. A estrada estava ficando cada vez mais deserta. A chuva batia forte no para-brisa, reduzindo a visibilidade a quase zero. Evelyn sentiu o medo crescer, aquele que ela havia reprimido por décadas. Quando o carro finalmente parou, Michael se virou na direção dele. Seu olhar já não era o de um filho, mas o de um juiz.
É aqui que você deve desembarcar. Evelyn sentiu seu mundo desmoronar. O ruído do motor foi diminuindo, restando apenas o vento e o som da chuva batendo no capô. Evelyn permaneceu imóvel, incapaz de falar. Seu filho a encarou com uma aspereza que ela nunca havia visto nele antes. Michael, por favor, me escute. Não, mãe. Sua voz tremia de raiva reprimida. Passei a vida inteira acreditando que vocês eram um casal perfeito. Papai, o homem íntegro. Você é a esposa dedicada. E agora descubro que tudo era mentira. Evelyn colocou a mão no braço dele, mas ele a afastou abruptamente. Michael, existem coisas que você não consegue entender, ainda não. Então me faça entender. Ele gritou. Explique-me porque William Turner me disse que papai morreu por sua causa. Aquelas palavras foram como uma facada. Evelyn sentiu a respiração falhar. Ela abriu a porta do carro sob a chuva torrencial, buscando o ar, distância, algo para acalmar a tontura. Seus cabelos molhados grudavam em seu rosto, mas ela não deu importância. Você acredita em tudo que um estranho lhe diz? Ela disse com a voz embargada. Esse estranho me mostrou uma foto, mãe. Uma foto antiga sua, tirada em um armazém. Papai estava lá, e havia um corpo no chão. Evelyn ficou paralisada. O passado acabará de alcançá-la. Ela sabia exatamente de que noite ele estava falando. Michael saiu do carro. A chuva escorria pelo seu rosto, mas ele nem sequer tentava se proteger dela. Você vai me contar a verdade, mãe. Agora. Evelyn fechou os olhos por um instante. Depois ergueu a cabeça, o olhar carregado de lembranças. Tudo bem. A estrada parecia engolida pela noite. Sob os relâmpagos intermitentes, ela conseguia ver a silhueta rígida do filho à sua frente. Ela sabia que não havia volta. Naquela noite, seu pai e eu éramos jovens. Você ainda não tinha nascido. Estávamos envolvidos em coisas nas quais nenhum de nós deveria ter se envolvido. Michael franziu a testa. Que coisas? Seu pai trabalhava para uma empresa de navegação, mas por trás dessa fachada havia uma rede ilegal. Ele descobriu que o chefe deles, William Turner, contrabandeava armas e lavava dinheiro. Seu pai queria expor tudo. E eu queria ajudá-lo. Ela fez uma pausa com a voz trêmula. Naquela noite, Guilherme armou uma cilada para nós. Ele enviou um de seus homens para nos intimidar. As coisas deram errado. Seu pai reagiu, e o homem morreu. Michael olhou fixamente para ela com os punhos cerrados. Você quer dizer que o papai matou alguém? Foi legítima defesa. Ela exclamou. Mas William ameaçou revelar tudo, destruir-nos. Então seu pai concordou em ficar em silêncio. E eu também. Para te proteger. Um silêncio pesado se instalou. O trovão ribombava à distância. Então, como foi que o papai morreu? Michael perguntou com uma voz gélida. Evelyn fechou os olhos, as lágrimas se misturando com a chuva. William nunca o perdoou. O acidente não foi um acidente. Michael permaneceu paralisado, angustiado, com o rosto tomado pela incompreensão. Você deveria ter me contado, eu queria, mas seu pai me impediu. Ele disse que a verdade o destruiria. Evelyn deu um passo em direção a ele, mas ele recuou. Você me fez acreditar em uma morte trágica, um destino cruel, quando tudo não passava de vingança. Ela assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. Michael virou as costas, voltou para o carro sem dizer uma palavra e arrancou em alta velocidade, deixando-a sozinha na estrada molhada. Evelyn ficou ali parada na chuva e na lama, olhando fixamente para as luzes traseiras que desapareciam na distância. O vento levou embora suas últimas palavras, quase um sussurro. Perdoe-me, meu filho, mas a verdade ainda não acabou. A chuva finalmente parou, mas o frio se instalou durante a noite. Evelyn caminhava pela estrada deserta, seus sapatos encharcados afundando na lama. Cada passo ecoava um passado que ela tentará esquecer. O carro de Michael tinha desaparecido há muito tempo. Ele não voltaria. Não esta noite. Talvez nunca mais. Ela poderia ter chamado um táxi, mas suas mãos tremiam demais para discar um número. Então continuou caminhando, guiada pelo brilho distante de um antigo motel que conseguia ver entre as árvores. O lugar chamava-se The Silver Pine Inn. Um estabelecimento semidegradado com um letreiro de neon piscando e uma recepção deserta. O recepcionista, um senhor de idade com barba grisalha, mal ergueu os olhos quando ela entrou. Um quarto, por favor, só para esta noite. Ela murmurou. Dinheiro ou cartão? O dinheiro. Ela colocou algumas notas amassadas no balcão. Seus dedos estavam dormentes. Número 7 no final do corredor, disse o velho sem demonstrar qualquer emoção. A chave está no gancho. No quarto, Evelyn sentou-se na beira da cama, de frente para o espelho rachado. Seu reflexo mostrou-lhe a imagem de uma mulher que ela já não reconhecia.
Olhos inchados, feições abatidas, o cansaço de uma vida de segredos. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope escondido no fundo do forro. Dentro havia uma fotografia antiga, ela, Richard, e um terceiro homem, William Turner. Nessa foto, ele estava sorrindo. O sorriso de um homem autoconfiante e calculista que sempre conseguia o que queria. E agora ele queria seu filho. Evelyn sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por que ele esperara todos esses anos para reaparecer? Por que Michael? Ela se levantou, procurou o celular na bolsa e discou um número que não usava há anos. Após 3 toques, uma voz rouca respondeu. Olá, James. Sou eu. Evelyn. Um silêncio. Depois, um suspiro incrédulo. Evelyn Carter. Meu Deus. Pensei que você tivesse partido para sempre. Eu havia jurado nunca mais voltar. Mas William Turner está de volta e abordou meu filho. O tom de James mudou imediatamente. E onde você está? No Silver Pine Inn, quarto 7. Não se mexa. Estou chegando. 1 hora depois, um carro preto estacionou em frente ao motel. James Hamilton surgiu, na casa dos 50, com o rosto marcado pelo tempo e um olhar atento. Um antigo colega de Richard na empresa marítima. Ele entrou sem bater. Você fez bem em me ligar, disse ele, fechando a porta atrás de si. Turner nunca desapareceu. Ele reapareceu em Nova Orleans no ano passado. Alguns dizem que ele construiu uma rede de inteligência privada muito poderosa. Evelyn sentiu a garganta apertar. Você quer dizer que ele estava me observando? Você, seu marido, seu filho. Sim, ele sempre sabia onde você estava. Mas ele estava esperando por algo. Ela sentou-se devagar. Esperar o quê? James olhou para ela com seriedade. A morte de Richard. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Evelyn sentiu as mãos ficarem geladas. Por quê? Por que atacar Michael agora? James suspirou. Porque seu filho tem algo que Turner deseja. Algo que Richard escondeu antes de morrer. O que é? Um arquivo, Evelyn. O arquivo Turner. As provas da rede que ele comandava na época. Richard o guardou, para se proteger. Evelyn levou a mão à boca. E Turner acha que Michael sabe onde fica? Exatamente. Ele vai usar isso. Ou pior, Evelyn se levantou, com o coração batendo descontroladamente. Então eu tenho que encontrar o Michael antes que ele o faça. Não será fácil, respondeu James. Se Turner já entrou em contato com ele, não o deixará ir. Ela agarrou o casaco, com os olhos cheios de uma determinação recém-descoberta. Não tenho medo de Turner. Não desta vez. Fugi dele a vida toda. Agora é ele quem vai ter medo de mim. James esboçou um leve sorriso. Você não mudou. Evelyn segurou a foto entre os dedos e depois a guardou no bolso. Vou salvar meu filho, mesmo que tenha que confrontar os fantasmas do meu passado. A chuva havia parado, mas a tempestade não tinha acabado. Nos céus acima de Nova Orleans, nuvens carregadas pareciam pairar sobre os telhados, como uma ameaça prestes a explodir. Michael dirigia havia horas com os olhos fixos na estrada, incapaz de acalmar a raiva que fervilhava dentro dele. As palavras de sua mãe não paravam de ecoar em sua cabeça. William Turner. Seu pai matou um homem. Não foi um acidente. Ele queria odiá-la. Mas no fundo, ele se sentia completamente perdido. Tudo o que ele pensava saber sobre sua família, sua infância, seu pai, estava se desfazendo como areia entre seus dedos. O telefone dele vibrou. Uma mensagem desconhecida. William Turner, eu sei que sua mãe mentiu para você. Se você quer a verdade, junte-se a mim. Amanhã. Doca 14. À meia-noite. Michael paralisou. O nome o fez estremecer. Esse homem, então era verdade. Na noite seguinte, ele chegou ao porto abandonado. As docas estavam envoltas numa densa névoa, atravessada pelo murmúrio da água e pelo grito distante de uma gaivota. Doca 14. Ali se erguia um grande armazém, iluminado por uma única lâmpada suspensa. Michael saiu do carro com as mãos tremendo levemente. De repente uma voz surgiu das sombras. Você veio. Exatamente como seu pai teria vindo. Um homem deu um passo à frente lentamente. Terno escuro, cabelos grisalhos, olhar penetrante. William Turner. Ele estendeu a mão. Michael hesitou, depois a abraçou, cauteloso. Por que você entrou em contato comigo? Ele perguntou em tom seco. Turner esboçou um leve sorriso. Porque você merece saber a verdade. A verdadeira verdade. Ele tirou do bolso uma pasta gasta e coberta de manchas de umidade. Seus pais não eram as vítimas que alegavam ser. Eles faziam parte do meu negócio. E seu pai me traiu. Michael franziu a testa. Você está mentindo. Minha mãe me disse, sua mãe lhe disse o que lhe convinha.
Turner aproximou-se lentamente como uma serpente. Seu pai não matou um homem por acidente, Michael. Ele matou o próprio sócio. Ele queria tomar o meu lugar, roubar meus contratos, me entregar à polícia e ficar rico às minhas custas. E quando percebeu que eu sabia de tudo, fingiu arrependimento, antes de tentar me eliminar. Michael balançou a cabeça negativamente. Não, isso não é verdade. Acredite no que quiser, Turner respondeu calmamente. Mas veja só isso. Ele jogou uma gravação de vídeo antiga sobre a mesa. A imagem estava tremida, mas duas figuras eram claramente visíveis, Richard e Turner mais jovem discutindo em um armazém. Em seguida, um tiro. Ricardo apontando uma arma. Um corpo caindo no chão. Michael sentiu o sangue gelar nas veias. Não, papai jamais teria feito isso. Você vê com seus próprios olhos, disse Turner, assumindo o caso. E sabe quem acobertou tudo depois? Ele se inclinou para a frente com um olhar penetrante. Sua mãe. O silêncio era insuportável. Michael sentiu a raiva crescer, mas desta vez ela estava direcionada a Evelyn. Turner colocou a mão no ombro dele. Ela mentiu para você a vida toda. Se você quer respostas, junte-se a mim. Juntos, podemos descobrir toda a verdade. Michael permaneceu em silêncio. Uma parte dele queria fugir, outra parte queria finalmente entender. E se eu recusar? Turner sorriu friamente. Então você nunca saberá por que seu pai realmente morreu, nem o que sua mãe fez depois. Entretanto, a vários quilômetros de distância, Evelyn e James dirigiam em alta velocidade na mesma estrada. Evelyn segurava nas mãos um pendrive encontrado em uma caixa antiga que pertencia a Richard. Acima uma palavra. Se você está lendo isso, significa que Turner venceu. James olhou em volta, ansioso. Você acha que Michael já está com ele? Sim, respondeu Evelyn com a voz tensa. E se ele mostrar a ela o que eu temo, Turner usará isso contra mim. Ela apertou a chave USB. Mas ainda tem uma carta na manga. Uma verdade que nem mesmo Turner conhece. No porto, Turner observou Michael partir com um olhar pensativo. Um dos seus homens se aproximou. Você acha que ele vai morder a isca? Turner esboçou um pequeno sorriso de satisfação. Ele vai morder a isca. Afinal, ele é filho do pai. E como Richard, ele virá em busca da verdade, pouco antes que ela o destrua. O sol mal estava nascendo sobre Nova Orleans. A névoa subia do porto como um véu fúnebre, envolvendo as docas num silêncio opressivo. Evelyn sabia que era ali, na doca 14, que tudo tinha de terminar. Sentada no carro, ela encarava a silhueta distante do armazém. Ao lado dela, James revestiu seu olhar com uma gravidade quase militar. Tem certeza disso? Ele perguntou. Não tenho outra escolha. Ela respondeu calmamente. Turner já levou meu marido. Não vou deixar que ele destrua meu filho. Ela guardou o pendrive no bolso interno do casaco. Tudo que é necessário para derrubá-lo está lá dentro. James assentiu com a cabeça. Então precisamos sair daqui vivos. Dentro do armazém, Turner observava as telas de vigilância. Em uma delas, Michael aparecia sentado sozinho, perdido em pensamentos. Em outra cena, o carro de Evelyn se aproximava lentamente. Turner esboçou um pequeno sorriso de satisfação. Perfeito! A família finalmente está reunida. Quando Evelyn entrou, o som de seus passos ecoou no piso de metal. O ar cheirava a sal, ferrugem e traição. Michael se virou abruptamente. Mãe? Michael, escute-me, eu imploro. Não acredite em tudo o que ele lhe disse. Turner emergiu das sombras elegante e sereno, com uma das mãos no bolso. Evelyn continua tão teatral como sempre. Ela olhou-o diretamente nos olhos. Você já destruiu o suficiente desta família. Isso acaba hoje. Turner soltou uma risada fria. Você nunca entendeu, não é? Richard cavou a própria cova. Ele me roubou, mentiu para mim e me traiu. E você o acobertou. Você merecia pagar tanto quanto ele. Evelyn cerrou os punhos. Isso não é verdade. Você mentiu para o Michael, assim como mentiu para todos os outros. Você quer que ele me odeie para poder usá-lo mais facilmente. Michael levantou a mão com a voz trêmula. E chega. Quero a verdade. Não as suas versões, não as suas mentiras. A verdade. Evelyn avança lentamente. Muito bem. Você quer saber? Ela retirou o pendrive e o ergueu. A verdade está lá dentro. É o arquivo que seu pai guardou durante todos esses anos. A prova de tudo que Turner fez. Tráfico, corrupção, assassinatos, incluindo o do seu pai. Turner ergueu uma sobrancelha, divertido. Bela história. Mas sem provas, é apenas a sua palavra contra a minha. James então entrou com a arma na mão. Não apenas a palavra dele. Evelyn conectou o pendrive a um computador antigo que encontrou no galpão.
Vídeos, documentos e registros apareceram na tela. E de repente a imagem de uma câmera de segurança, o próprio Turner ordenando a um de seus homens que calasse Richard Carter de vez. Michael Blemmy. É você, ele murmurou. Foi você quem matou o papai. Turner deu um passo para trás, mas sua máscara de calma se desfez. Você não entende, Michael. Seu pai ia destruir tudo. Ele me obrigou a fazer isso. Você o assassinou. Turner aproximou-se lentamente, tentando retomar o controle. Você precisa de um mentor, Michael. Você é inteligente. Você poderia ter tudo: dinheiro, poder, influência. Você não precisa acabar como seu pai. Mas Michael o encarou com um desprezo gélido. Prefiro morrer a ser como você. Evelyn intervém. Acabou, Turner. Sirenes soavam ao longe. James sorriu. A polícia está chegando. Eu relatei tudo enquanto você falava, William. Turner cerrou os dentes. Você realmente acha que pode me derrubar? Ele sacou a arma, apontando para Evelyn. Ouviu-se um tiro. Um grito. Silêncio. Então Turner desabou. James baixou lentamente o revólver, com o olhar duro. Acabou. Evelyn ficou paralisada por um instante, tremendo antes de cair de joelhos. Michael correu em sua direção e a tomou em seus braços. Mãe, por que você não me contou nada? Por que você carregou esse fardo sozinha? Ela acariciou o rosto dele, com os olhos cheios de lágrimas. Porque seu pai queria que você fosse livre. Eu não queria que nenhuma sombra impedisse você de viver sua vida. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa. Michael Ellen Lassa Plus Forte, você fez o que pôde. E agora, tudo acabou. Algumas horas depois, a polícia levou os cúmplices de Turner. James prestou seu depoimento, enquanto Evelyn e Michael observavam o nascer do sol sobre o porto. As ondas brilhavam serenas, como se o próprio mar estivesse apagando os últimos vestígios do passado. Evelyn colocou a mão no ombro do filho. Você consegue ver aquele nascer do sol? Ela murmurou. Seu pai sempre dizia que depois da noite, a luz retorna. Não importa a dor. Michael sorriu gentilmente. Então vamos viver, mãe. Por ele. Ela assentiu com a cabeça, com os olhos marejados. E pela primeira vez em muito tempo, Evelyn Carter sentiu a paz retornar ao seu coração. Passaram-se semanas e a cidade gradualmente voltou à calma. O nome de William Turner foi manchete por dias. Tráfico, corrupção, assassinato, palavras que finalmente fizeram justiça à memória de Richard Carter. Evelyn, por sua vez, não buscava nem glória nem vingança. Ela passava as manhãs no pequeno jardim atrás de sua casa, onde Richard gostava de ler o jornal com uma xícara de café na mão. Cada flor que ela plantava parecia ser um ato de perdão que ela concedia a si mesma. Michael vinha vê-la com frequência. Às vezes, eles ficavam horas sem falar, simplesmente sentados e ouvindo o vento. O silêncio dali em diante deixou de ser um fardo, tornou-se uma paz reconquistada. Certa tarde, ao pôr do sol, Michael trouxe uma moldura de foto antiga que havia sido consertada. Lá dentro, a foto amarelada da família, ele quando criança, entre o pai e a mãe. Ele colocou-o sobre a mesa, ao lado de uma vela acesa. Eu o restaurei. Disse ele suavemente. Eu queria que ela recuperasse suas cores. Como nós. Evelyn sentiu uma lágrima cair, mas desta vez não era uma lágrima de dor. Ela pegou na mão do filho. Obrigado, Michael. Seu pai estaria orgulhoso de você. E você? Ele perguntou, sorrindo. Você é? Ela o encarou por um longo tempo, seus olhos brilhando com amor e ternura. Mais do que nunca. Naquela noite Evelyn saiu para a varanda. O vento trazia o aroma de jasmim e o murmúrio dos grilos. Ela ergueu os olhos para o céu estrelado e sussurrou: descanse em paz, Richard. Seu segredo não nos prende mais. Uma brisa suave roçou seu rosto, como uma resposta vinda de longe. E pela primeira vez em anos ela sentiu a tranquila certeza de que seu marido ainda estava zelando por eles, em algum lugar. O caminho do passado finalmente ficou para trás. À frente, uma nova vida se estendia, simples, luminosa, livre.